Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos mais uma vez chegando em teu lar e queremos nesta manhã maravilhosa desejar a todos os nossos queridos ouvintes um bom dia, debaixo da graça e grande misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Queremos nesta manhã compartilhar a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 4, versículo de número 4, uma palavra muito importante ao nosso coração. Temos estudado, temos falado nessas devocionais a respeito do livro de Provérbios, que são orientações, que são instruções para que possamos ter uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Diz assim a palavra em Provérbios capítulo 4, versículo 4. Apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Vou repetir. Apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Que coisa boa! Uma orientação para nós. A importância de se apegar à palavra. Apegar significa não somente tê-la, mas absorvê-la, ler, buscar orientação, tá certo? Instrução nela, guardar, e assim nós teremos vida. Este provérbio é uma citação que Salomão, relembrando sua infância, ele faz das palavras que ele recebeu do seu pai, o rei Davi. E é interessante como esse tipo, ou como esse filho, guardou na memória a recomendação do seu pai. Situação quase que incomum neste tempo, em que pouco se ouve as pessoas, principalmente os pais. Nossa tendência natural, por conta de fazermos parte de uma nova geração, que é culturalmente distante da geração de nossos pais, a tendência é muitas das vezes não darmos muita atenção a alguma de suas palavras. Entretanto, nós temos de levar em consideração que sabedoria, ou que a sabedoria, ela está além da cultura. Prova disso é que o próprio livro de Provérbios, que escrito há mais de 2.500 anos atrás, ainda é tão atual. É verdade que muitas opiniões, a maneira de lidar com a realidade, com algumas situações, nem sempre são adequáveis à nossa realidade. Porém, os conceitos e os princípios, eles são os mesmos e são preciosos. Seja o livro de Provérbios, sejam as ideias de nossos pais, não possuem respostas para todas as questões da existência humana. Nós mudamos, a sociedade muda, a maneira de entender as coisas, em alguns casos, progride, outros regride. Afinal, a vida é muito dinâmica, nós sabemos disso. Por isso, penso que a sabedoria se demonstra à medida que nós absorvemos, mesmo dos mais velhos, pais, ou dos mais experimentados, ou dos antigos provérbios, a essência ou o princípio das coisas. Por exemplo, no livro de Provérbios, há um versículo que apoia a repreensão infantil com vara. Porém, em nosso contexto, essa atitude é considerada crime e pedagogicamente incorreta. Então, o que nós vamos fazer? Deixaremos de lado a Bíblia? De maneira nenhuma. Não precisamos desprezar nada. Vamos, então, atentarmos ao preceito do texto. A educação, a correção, qual pode ser verbal, se é necessidade de violência. Assim cumpriremos a palavra de Deus, atenderemos ao ensino de nossos pais, quanto à educação de nossos próprios filhos. E, consequentemente, nós proveremos um ambiente de mais companheirismo, amizade e intimidade no lar. Com certeza. É verdade que alguns mais radicais, desprovidos certamente de sabedoria e conhecimento de Deus, vão dizer, mas a Bíblia diz para bater, tem de bater,
Caso contrário, vamos desobedecer e mudar a palavra de Deus. Porém, como eu disse, essa frase será dos desprovidos de sabedoria e de conhecimento de Deus. Por isso, mesmo que você tente dialogar, a mente, o coração deles estarão fechados para tal, pois as surras da infância e as da religião os levaram ao radicalismo violento contra si mesmo e contra outros, inclusive as de sua própria casa. Então, é muito importante que nós possamos ouvir os conselhos de nossos pais, ouvirmos da palavra de Deus, sejamos sábios em absorver os conceitos, princípios e aquilo que é essencial. E então, como disse o rei Davi ao seu filho Salomão, provemos uma vida melhor, mais digna e menos sofrida. Por isso, amado e amada, é muito importante estarmos atentos à palavra de Deus. É importante buscarmos a verdadeira orientação, saber interpretar muito bem a Bíblia, que é a palavra de Deus. Como falei anteriormente, a correção ela é muito importante. Às vezes, eu tenho até dito em alguns momentos, que uma varadinha com amor, ela pode ser importante, mas nunca usar da violência e da agressividade. Por isso, este pai, ele é um pai que nos orienta, como também o Deus, nosso Pai, sempre nos exorta. Às vezes, ele certamente nos coloca ou nos permite enfrentar uma situação para que nós possamos voltar para o caminho que ele espera que eu e você possamos trilhar. Então, nesta manhã, eu quero deixar esta palavra ao teu coração. No verso 3 de Provérbios 4, ele fala assim: quando eu era filho, na companhia do meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e ele me dizia. Olha que coisa linda. Amado filho, ouça mais o seu pai. Pai, fale mais com o seu filho. Tenhamos um ambiente agradável em nosso lar, para que a palavra do Senhor possa fazer a diferença, nos levando a viver de maneira diferente. Uma boa palavra, uma boa orientação. Ouve, filhos, a instrução do Pai. Estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Verso 1 e 2 do mesmo capítulo 4. Enfim, quer viver? Quer ter uma vida agradável? Quer ensinar o seu filho o caminho que deve andar? Quer que ele tenha vida e vida abundante? Você, pai, quer ter vida e vida abundante? Você, família, quer ter uma vida abundante? Você, irmão e irmã, quer ter uma vida abundante? Quer viver com qualidade? Guarde a palavra de Deus no seu coração e obedeça os mandamentos do Senhor, e assim você vai viver. Que Deus te abençoe. Um dia feliz e abençoado. Vamos orar? Meu Pai, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, nos ensine cada dia mais, de fato, o caminho que nós devemos andar, e dá sabedoria e graça aos pais, para que possam sempre orientar o seu filho no caminho que se deva andar, e dá graça aos filhos, para que possam dar mais atenção aos conselhos dos seus pais e daqueles que têm mais experiência de vida. Que assim vivamos, ó Deus, com sabedoria, a fim de que em tudo vivamos para o louvor da tua glória. Conceda, meus irmãos e irmãs, um dia tremendamente abençoado em tudo que eles fizerem, que a boa mão do Senhor possa guardá-los e proteger de todo mal. Eu oro, os abençoando em o nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Um dia feliz e abençoado em o nome de Jesus.